Queridos irmãos, iniciando mais um momento de meditação, de estudo a partir do catecismo sobre o sacramento da Eucaristia, sabendo que ele é o grande alimento necessário para a vida de todos nós. Não é possível o cristão católico viver fora da Eucaristia. Faça isso, Nos aproximemos da Eucaristia, tanto mais melhor. Não deixemos que outros valores possam interferir na nossa vida na Eucaristia. Esse é o grande ensinamento, Então vamos participar da Eucaristia. Estamos chegando à solenidade de corpo e sangue do nosso Senhor e nós vamos, com todo empenho, com todo gosto, entrarmos em intimidade com o nosso Senhor. Faz um movimento bonito, Já se inscreve no canal, deixa aí o seu joinha, seu like, vamos evangelizar, A partir da nossa razão. Não existe fé sem razão e não existe razão sem fé, A celebração litúrgica, da Eucaristia, o número 3345 do Catecismo diz para nós, olha, desde o século II temos o testemunho de São Justino sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística, que permaneceram as mesmas até os nossos dias para todas as grandes famílias litúrgicas. Assim escreve, pelo ano de 155, para explicar ao imperador o que os cristãos fazem. Olha o que ele disse, já no primeiro século da igreja, São Justino, que foi morto, por causa de perseguição e por defender a fé. Ele disse, disse para o imperador Antonino, disse isso, desde os séculos disse ele, que a celebração eucarística permanecem as mesmas até os nossos dias. Isso é muito atual. A celebração eucarística permanece igual até os nossos dias e lá se vão 2000 anos de história. No dia do sol, como é chamado, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se, na medida em que o tempo o permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor termina, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. A seguir, pomos-nos todos de pé e elevamos as nossas preces, por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Quando as orações terminaram, saudamo-nos uns aos outros com o ósculo da paz. Em seguida leva-se aquele que preside aos irmãos pão e um cálice de água e de vinho misturados. Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do universo, ao nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças, que significa, e rende graças, que em grego é Eucaristia, que significa ação de graças, longamente pelo fato de termos sido julgados dignos destes dons. Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo presente prorrompe numa aclamação dizendo amém. Depois do presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido
os que entre nós se acham diáconos distribuem todos os que estão presentes pão e vinho e água misturados, e levam também aos ausentes. Veja aqui, minha gente, aqui nós estamos com o texto de São Justino, do século I, do século II. E veja se o que ele diz aqui não é exatamente o que nós fazemos hoje. Não muda. No decorrer dos séculos, a Eucaristia não muda. O rito eucarístico não muda. Veja a beleza da igreja, que não muda a sua ação. Aquilo que é essencial existe desde a primeira missa presidida por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, já no primeiro século, São Justino diz isso. Diz isso àqueles que estavam o julgando. Isso é a liturgia da Eucaristia, a liturgia da missa, que existe desde sempre. Não é? Quando eu falo desde sempre, desde os primeiros séculos, com esta estrutura, e não muda. Acho um absurdo quando querem mudar a estrutura da missa. Quando dizem que a missa ela é chata, ela é isso ou ela é aquilo, e a igreja precisa mudar. Não precisa mudar. Aqui está, minha gente, uma estrutura perfeita daquilo que nós temos hoje e que se celebrava já nos primeiros séculos da igreja. Por isso a liturgia da Eucaristia desenrola-se segundo uma estrutura fundamental que se conserva ao longo dos séculos até os nossos dias. Desdobra-se em dois grandes momentos que formam uma unidade básica. Veja aqui, dois grandes momentos. Quais são esses momentos? A convocação, a liturgia da palavra com as leituras, seguida da homilia e a oração universal, né, as preces, e a liturgia eucarística, com a apresentação do pão e do vinho, a ação de graças consacratória e a comunhão. Dois momentos. A liturgia existe em dois momentos, veja. A liturgia da palavra, as leituras, a homilia e a oração universal, as preces. A liturgia eucarística com a apresentação do pão e do vinho, a ação de graças consacratória, né? É fácil. E a comunhão. Todo aquele conjunto a partir da oração sobre as oferendas é a liturgia eucarística. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato do culto. Com efeito, a mesa preparada para nós na Eucaristia é ao mesmo tempo o da palavra de Deus e do corpo do Senhor. Olha que beleza, minha gente. No dia que nós formos falar sobre aqueles que estão privados da Eucaristia, aqui da Eucaristia enquanto pão, né? Aqui nós temos uma coisa importante para nós. Deixa eu dizer aquilo que diz o catecismo para a gente não errar. E eu vou repetir novamente para a gente poder ter noção daquilo que a gente está falando, né? Daquilo que a gente está vivendo. Diz o catecismo, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística com a apresentação do pão e do vinho, a ação de graças consacratória e a comunhão. Liturgia da palavra, preste atenção aqui, liturgia da palavra e liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato de culto. Não são dois momentos separados. Por isso que a missa ela não pode ser interrompida. Começou a missa, ela tem que ir até o fim. Aí quando a gente interrompe, por exemplo, com comentários, parece que a gente vai quebrando o rito, né? Não. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato de culto.
Aqui é importante, ó. Com efeito, a mesa preparada para nós na Eucaristia é ao mesmo tempo a da palavra de Deus e a do corpo do Senhor. São uma e a mesma coisa. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia têm igual valor. Então, se tem igual valor, eu não posso deixar de não comungar da palavra. Porque a palavra acompanha o gesto, né? Então a gente precisa ter essa certeza e também acreditar que o zelo que eu tenho que ter pelo altar, eu tenho que ter pelo ambão. O zelo que eu tenho que ter pela mesa do altar, aquela mesa maior, eu tenho que ter pelo ambão de onde se proclama a palavra. Esse é o mesmo zelo, porque uma e a outra, como diz o catecismo, a mesa preparada para nós na Eucaristia é ao mesmo tempo a da palavra de Deus e a do corpo do Senhor. E continua: por acaso não é exatamente esta a sequência da ceia pascal de Jesus ressuscitado com os seus discípulos? Estando a caminho, explicou-lhes as Escrituras, e em seguida, colocando-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e distribuiu por eles. Veja o que aconteceu. Primeiro a palavra foi proclamada, depois houve a fração do pão. Primeiro a palavra proclamada, depois o pão. Por isso, uma e outra tem o mesmo valor. Então, meus irmãos, tomemos cuidado para que a gente não valorize uma e desvalorize a outra, para que a gente não zele por uma e zele pela outra, porque as duas mesas elas têm igual valor. E aqui nós estamos falando da Eucaristia. Da Eucaristia palavra e da Eucaristia pão, que são uma e a mesma coisa. O culto, ele tem esses dois momentos, mas é um único culto. O momento da palavra e o momento da Eucaristia propriamente dita. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Mas não são dois cultos. É um único culto em dois momentos que a gente vai chamar de partes fortes da igreja, né, da missa. Estas partes fortes não podem ser divididas. E eu preciso participar eficazmente desses dois momentos. Que Deus nos ajude e que a Eucaristia seja para nós este grande momento de encontro com a palavra, que é o Verbo de Deus, e com a Eucaristia, que é o Verbo feito carne. Deus abençoe, fiquem todos com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.